Entenda por que a emissão de moeda para pagar a conta do coronavírus pode derrubar os juros, mas não deve gerar inflação. Eu sou Giovana Rodrigues, aluna do curso de Economia da UFAC, e esse é o Econews. O aumento de gastos para enfrentamento da pandemia de coronavírus levantou o debate sobre como financiar essas despesas, inclusive com a gestão de aumentar a emissão de dinheiro para permitir que o Banco Central financie os gastos do Tesouro Nacional. Para isso, no entanto, é necessário mudar a legislação e rever o sistema de metas de inflação. Essa emissão não significa pedir à Casa da Moeda que imprima mais cédulas e moedas, algo que ela já faz para repor estoques e suprir o aumento de demanda por dinheiro em espécie. Um dos caminhos para aumentar a quantidade de dinheiro é permitir que o Banco Central compre títulos emitidos pelo Tesouro e faça um crédito em valor equivalente na conta única da instituição, criando moeda por meio eletrônico. Isso explica o professor do Departamento de Economia da PUC, Márcio Garcia. O Tesouro usaria o recurso, por exemplo, para pagar despesas por meio de transferências. A ação de dois órgãos se deve ao fato de que somente o Tesouro pode emitir títulos e pagar despesas do governo federal e apenas o Banco Central pode emitir moeda, segundo a Constituição. A carta, no entanto, proíbe o Banco Central de conceder empréstimos ao Tesouro. A autoridade monetária só pode comprar e vender títulos públicos para regular a oferta de moeda ou taxa básica de juros, segundo Garcia. Surge aí o segundo questionamento para esse tipo de operação. O sistema de metas de inflação criado em 1999 determina que cabe ao Banco Central regular a taxa básica de juros, a Selic. Como não é possível determinar ao mesmo tempo a quantidade e o preço do dinheiro, o Banco Central define a Selic. Depois, atua comprando e vendendo títulos públicos, de forma que a quantidade de dinheiro no sistema seja necessária para manter a taxa próxima ao valor definido pela Copom. Para Garcia, o Banco Central deve continuar reduzindo a Selic, mas sem abandonar o sistema de metas. O caminho para financiar os gastos extraordinários é aumentar as receitas ou cortar outros gastos. Eduardo Zilberman, professor do Departamento de Economia da PUC-Rio, afirma que a discussão sobre imprimir dinheiro para pagar a conta do aumento de despesas ignora o fato de que o Banco Central pode colocar mais recursos na economia simplesmente reduzindo a taxa básica, sem que haja necessidade de alterar o arcabouço institucional e legal. Para ele, o financiamento dos gastos extraordinários deve ser feito pelos meios tradicionais, aumento de arrecadação e corte de gastos. Pércio Arida, ex-presidente do Banco Central, disse que o que se denomina como emissão de moeda foi feito na crise de 2008 e está sendo repetido agora por vários países desenvolvidos por meio de depósitos de recursos feitos diretamente por um banco central na conta do Tesouro, como na Inglaterra, ou por meio do afrouxamento monetário realizado pelo Banco Central dos Estados Unidos ao comprar títulos, algo que será permitido ao Banco Central do Brasil caso a proposta de orçamento de guerra seja aprovada. Segundo ele, a experiência nos países desenvolvidos mostra que dificilmente a expansão da base monetária gera aumento de preços, o que só ocorreria se ela pressionasse a demanda ao ponto de gerar pressões inflacionárias, o que geralmente só ocorre quando a economia opera em pleno emprego. A atual administração do Banco Central já informou que pretende utilizar o mecanismo conhecido como twist, que consiste na compra de títulos de longo prazo, injetando dinheiro na economia em um primeiro momento, mas retirando os mesmos recursos com a venda de títulos públicos de curto prazo, sem alterar a quantidade de dinheiro em circulação, o que evitaria jogar a Selic efetiva abaixo dos atuais 3,75% ao ano, sem que haja decisão do Copom nesse sentido. Esse foi o seu informativo econômico semanal e até a próxima.